Salve, salve amigos e amigas do canal Música Café, sejam muitíssimo bem-vindos e hoje o papo é sobre áudio. Eu vou trazer aqui um equipamento bem interessante que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, que é o nosso Tempotec Sonata HD Pro. Eu já trouxe aqui o Sonata HD, então quem tiver curiosidade eu vou deixar o link aqui em cima, é um review mais antigo, um jeito mais antigo do canal e desde então o canal deu uma melhorada boa em qualidade. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para a nossa campanha no Apoia-se, que está querendo levantar uma grana para a gente comprar uma estação de medição de fones para o canal. Tem umas metas lá, se eu não conseguir muito, eu vou tentar trazer aqui um medidor padrão IEC711, que é legal para medir intra-auriculares e tal, e talvez eu consiga fazer alguma coisa para ele medir também os fones full size, mas a princípio eu queria trazer para a gente ter uma base de dados legal, eventualmente ter demonstrações de fones e tal, dicas de equalização, etc. Pode ser muito legal, pode agregar muito ao canal, então quem puder e quiser ajudar, qualquer valor é super bem-vindo, contanto que a gente consiga atingir nosso objetivo. O link está aqui embaixo para quem tiver interesse e quiser ajudar. Eu vou falar um pouquinho sobre a marca. A Tempotec é uma marca que é um pouquinho obscura, assim, tem pouca coisa sobre ela na internet, no próprio site deles tem pouca coisa, mas me parece que é uma marca que foi fundada por alguns entusiastas ali, amigos de áudio e tal, e desde que ela foi fundada, se não me engano foi em 2018, eu acho, pelo menos a loja deles no AliExpress existe desde 2018, desde então eles vem entregando produtos com preço muito legal e uma qualidade muito legal pelo preço também. Então eles têm majoritariamente ali DACs e combos DAC, amplificadores, fones de ouvido e placas de som para computadores, para parte interna do computador ali, PCI Express, que também nada mais são do que DACs, né? Só que internos ao computador. Então eles têm um foco mais nessa parte e eles conseguem trazer uma boa consistência com produtos que entregam uma qualidade sonora muito boa com preço super acessível. Um ponto legal é que a Tempotec costuma atender a certas demandas de mercado. Então, se eles veem algum rebuliço assim, fórum, né, Redify e tal, alguns reviewers de mais alcance falando alguma coisa, eles costumam atender, eventualmente lançam atualização de software e tal. Então, é uma empresa que tem uma certa responsabilidade com seus clientes e isso é bem legal. Vou dar uma visão geral agora sobre o Tempotec Sonata HD Pro. Ele é ali um dispositivo DAC, amplificador de fone de ouvido, que custa ali mais ou menos $45-50 e ele traz um chip DAC baseado no Cirrus Logic 43131, que é um chip que traz controle de volume de hardware integrado. Isso é muito legal porque você evita ali aquela perda de dinâmica que alguns controles de volume via software podem trazer. Ele tem baixo consumo de energia, isso é muito interessante porque mesmo consumindo baixa energia ele consegue entregar até 2 volts RMS na saída, o que consegue tocar uma boa parte dos fones, principalmente intra-auriculares do mercado. E ele tem a boa capacidade de decodificar arquivos PCM até 32 bits, 384 kHz e ele tem DSD 256 nativo. Agora vamos falar sobre o que eu mais gostei e o que eu menos gostei nele. O que eu mais gostei é que ele tem botões de volume. Isso é muito interessante porque você não precisa mexer no volume do computador nem nada. Você pode controlar o do celular, você pode controlar direto dele, o que é uma facilidade que para mim é muito grande. Ele consome muito pouca bateria do smartphone, então a gestão de energia dele é boa, muito bem implementada. O chassi dele é de alumínio, super bem feito, eu achei bem robusto, principalmente levando em conta o preço. A qualidade sonora dele é muito boa, também levando em conta o preço, e a tensão de saída dele, quando ele está em ganho alto, ele consegue atingir a tensão de saída de linha. Isso significa que ele pode ser usado como DAC, somente como DAC em um sistema de mesa, porque tem amplificadores que aceitam, que funcionam melhor com a entrada de linha, que normalmente o padrão é estabelecido em 2 volts. Agora, o que eu menos gostei nele, a qualidade do cabinho OTG que vem nele não é grandes coisas, eu achei bem fraco, parece que vai detonar fácil com o tempo, principalmente porque ele é um pouquinho mais pesado que o irmão menor dele, que é o Sonata HD, que eu já avaliei aqui no canal, então ele me parece que não vai durar muito tempo. É substituível, mas é um cabinho bem meia boquinha assim. Eu acho que falta um feedback de LED, então eu acho que seria interessante se ele tivesse um LEDzinho ali para indicar que está funcionando, eventualmente para indicar que tipo de decodificação que ele está fazendo. Seria legal, uma grande parte dos DACs portáteis do mercado trazem isso. Ele poderia ter trazido também, aumentasse ali $1, tanto faz. A versão de Android não funciona para iPhone, então não adianta você trocar o cabo OTG ali, que ele não vai funcionar, não sei porquê. E os passos do volume são meio grandes, então se você tem um IEM mais sensível, pode ser que você não consiga ali o ajuste ideal nele. Você tem que fazer uma combinação do volume dele com o volume do Windows, por exemplo, se você usar com o computador. E ele não suporta microfone. Então, para alguns usos, isso pode ser um problema sério.
Bora então para a mesa, que lá que é lugar de testar e mostrar na prática como é que ele funciona. A qualidade construtiva do Sonata HD Pro é bem interessante. Ele vem nessa latinha bem legal e boa para transporte também, protege o DAC. E aqui a gente tem esse adaptadorzinho para USB-A, que é bem útil, que a gente pode usar para ligar aí no PC. Vem o DAC e também um cabinho OTG, que é micro USB de um lado e USB-C de outro. Então você pode ligar o terminal dele USB-C aqui, ou do smartphone, né? E se ligando aqui, ele fica legal para ligar no computador. E ele é micro USB. Você pode conectar o cabo ATG nele pela micro USB, mas também qualquer cabo micro USB para carregar celular e tal, pode usar, que normalmente funciona. Aqui tem os botõezinhos de volume, para cima e para baixo. Ele tem uma saída P2, 3.5 mm. E o chassi dele é legal, é todo feito em alumínio, bem sólido. Eu acho que é feito para durar legal. Só esse cabinho ATG mesmo, que não é grandes coisas. Se você mexer demais, torcer demais, ele pode estragar. No mais, é um dispositivo bem interessante. Vamos falar então das especificações técnicas rapidinho do Tempotec Sonata HD Pro. Ele vem com o chip Cirrus Logic CS43131, que é um chip bem interessante, com bastante função e tem muitas possibilidades de trabalhar nele. Ele suporta arquivos de alta resolução, PCM até 32 bits por 384 kHz e o DSD até 256 nativo. O interessante é que ele tem dois níveis de ganho. Um ganho que vai até 1 volt RMS e um nível de ganho alto que vai até 2 volts RMS. Só que o modo de gatilho dele é assim, você conecta, antes de mais nada, você precisa conectar o fone aqui, e aí quando você pluga ele ou no smartphone ou no computador, ele calcula a impedância que está aqui e dá o ganho automaticamente, então você não consegue selecionar esse ganho. Só que muitas vezes você tem um fone que tem uma impedância baixa, mas uma sensibilidade também baixa, então você precisa daquele ganho dos 2 volts RMS. E aí tem essa gambiarra aqui, famosíssima, que você pega um fio sem nada, um cabo, tipo um adaptador desse aqui que eu tenho, e aí quando você plugá-lo aqui, ele vai calcular a impedância infinita e vai falar, pô, tá plugado, tem impedância muito alta, vamos jogar o ganho lá no alto. Isso aí eu lembro da época do meu LG V30, que tinha aquele famoso Quad DAC, que a gente fazia isso para poder ativar todas as features e estar no ganho alto dele sempre. Então esse aqui é uma gambiarra clássica e no Tempotec Sonata HD Pro funciona muito bem. E, se não me engano, o trigger dele para ativar o ganho alto são 80 ohms, mas eu não tenho certeza, foi mais ou menos o que eu pude ver, mas no datasheet do chip mesmo eu não consegui encontrar essa informação com precisão para falar para vocês. A potência de saída dele então fica em 30 mW em 32 ohms e 5 mW em 600 ohms para cada canal, para o lado esquerdo e para o lado direito. Ele consome mais ou menos 45 mAh, é um dispositivo de alta eficiência. Ele só perde mesmo para o Dragonfly, pelo que eu já vi até hoje. Ele realmente é bem eficiente, gasta pouca bateria no celular, pesa muito pouco, são só 10 gramas, e ele tem esse cabinho aqui que tem 8 centímetros só, e eu recomendo um cabo diferente, porque esse aqui não dura muito tempo, com certeza. Vamos falar então da experiência de uso do Sonata HD Pro. É o seguinte, ele para funcionar, então, eu comentei anteriormente, você precisa primeiro plugar o fone e depois você vem aqui e pluga o cabo de energia dele. Ele não tem nenhum LED, nem nada que avisa que ele está energizado. Você só vai conseguir ver porque o celular ou o computador detectam ele. E aí, a partir disso, como eu conectei essa gambiarra antes, ele já está setado para o ganho alto. E aí, então, ele já está funcionando, o circuito dele já está energizado aqui, provavelmente ele está aparecendo aqui no meu computador como Sonata USB Áudio. Ele aparece como Sonata USB Áudio, e é interessante que o volume dele é implementado via hardware, por esse controlinho aqui, que é uma função do chip DAC dele. Então, ele aumenta e diminui a quantidade de tensão que o DAC dele disponibiliza de maneira analógica. Só que, como eu falei anteriormente, os passos não são muito bons, são muito grandes entre si. Então, em fones mais sensíveis e tal, igual eu vou mostrar aqui no Cubo Disco, e intra-auriculares principalmente, você às vezes chega num ponto que você abaixa o volume um pouquinho e fica baixo demais, você sobe um pouquinho e fica alto demais, então fica difícil encontrar o volume ideal ali, e você tem que acabar indo lá no software do Windows e dando uma mexida. E isso aí, então, para mim não é muito ideal. Mas, de qualquer maneira, ele tem a saída de 2 volts no ganho alto, que pode ser usado muito bem como um DAC, porque é uma saída de linha. Então, se você tiver um amplificador de mesa, um amplificador de potência em casa, a saída de linha seria
seria o ideal para ele. Então ele funciona também como pré-amplificador, o que é muito interessante, a sonoridade dele é bem legal para isso. E ele tem uma outra função, porque toda vez que você energiza ele, ele memoriza aqui o último volume usado. Então você não precisa ter medo, se você usa um fone mais sensível, um intra-auricular e tal do seu dia a dia, você pluga ele de novo, a hora que você energizar, ele vai estar naquele exato ganho que você usou anteriormente. Isso aí é importante para, de certa forma, preservar alguns fones. E ele tem um probleminha interessante, que quando você altera o volume aqui, ele dá um chiadinho. Então, dependendo do nível, que não é em todos os níveis de volume não, mas dependendo do nível de volume, ali do intermediário para baixo, ele dá tipo um toda vez que você troca o volume aqui. É claro que é um troço que durante a música não atrapalha em nada, mas é importante notar, e eu sei que tem gente preciosista que não vai gostar desse pequeno problema que ele tem. Vamos falar então do som dele, que é o mais importante. O som dele, de uma maneira geral, para mim, é bastante neutro e entrega um espectro bem completo, de uma maneira geral, para a maioria dos fones. Eu percebi que em alguns fones dinâmicos, principalmente mais exigentes de certa forma, tipo um Arcano SHP300, que eu vou demonstrar aqui para vocês, ele apresenta uma certa distorçãozinha ali, como um chiadinho, quando você tem umas frequências mais graves que demandam mais subgraves ali, que demandam mais corrente dele. Então parece que ele não dá conta de entregar e dá aquela distorcidazinha, e é um chiadinho bem suave no fundo, mas assim, para algumas músicas muito específicas, né, para níveis de volume um pouco mais altos, mas de qualquer maneira ele entrega uma sonoridade bem neutra. Não é a última palavra em resolução, claro, não tem nem como ser, mas assim, ele é super competente, super mesmo. Para intra-auriculares, ele não fica devendo em nada. Quando você usa um intra-auricular aqui, assim, alimenta basicamente todos, tem uma sonoridade muito neutra, que às vezes tem gente pode até achar meio morta de tão neutra, mas é uma sonoridade puramente neutra e é extremamente competente. Tem essa questão do volume, que eu acho que os intra-auriculares mais sensíveis realmente vão sofrer com isso, porque às vezes é difícil chegar no volume, mas aí você vai lá no smartphone ou vai no computador e ajusta o volume ali via software e fica resolvido com tranquilidade. Para planares, eu achei que ele não serve tão bem assim, porque eu achei que falta um pouco de controle de corrente ali. Então, por exemplo, o Dragonfly Black, que eu também tenho aqui, ele nesse aspecto é um pouco mais competente, porque ele tem um amplificador na saída do DAC, que acaba trazendo uma maior competência para ele nesse aspecto, mas de qualquer maneira eu não acredito que alguém vá comprar um dispositivo desse para tocar planares, como esse Ananda que eu estou aqui. Eu não acho que seria o dispositivo mais indicado, mas de qualquer maneira ele toca também, mas de novo, você consegue achar aquela distorçãozinha ali na parte mais grave que eu consegui escutar aqui com o Arcano. Então, eu acho que para fones mais sensíveis ele tem essa particularidade e vamos ver então na prática, né? Eu trouxe aqui então o Cuba Disco, que a galera gosta muito, é um fone que eu acho que faz muito sentido para usar com esse dispositivo, e o Arcano SHP300, porque muita gente pergunta no canal, nas perguntas aí, e eu acho que é um fone que a galera gosta muito, porque ele entrega bastante pelo preço. Então vamos fazer uma demonstração dos dois, para vocês verem que ele consegue tocar assim com muita competência, muita autoridade, e no Arcano eventualmente ele distorce ali na região mais grave, mas assim, é uma coisa, de novo, super eventual. Vamos começar lá com o Arcano e vocês vão poder ver na prática. Alterando o volume aqui. Pode ver que de um passo para o outro dá muita diferença. Vocês podem ver que eu fiz algumas alterações no volume e deu uma diferença considerável entre os passos. Não sei se deu para perceber, mas de fora aqui escutando o fone deu para perceber bastante. E agora eu vou colocar o Cuba Disco para vocês terem uma ideia de um fone mais sensível, né, que tem uma sensibilidade quase de um intra-auricular, né, pelo que eu testo aqui, e vamos ver como é que ele vai se dar aqui.
E esse foi o Cuba Disco na demonstração aqui do Tempotec Sonata HD. E não sei se deu para ver, mas eu fiquei dando uma mexida ali nos volumes e no final das contas, não sei se deu para perceber, mas eu mexi no máximo em 3 pontos de volume e assim, você mexe de um ponto para outro, fica demais, né, subindo, e você desce um pouquinho também e aí fica um pouco de menos. Então no final das contas, você tem que ir ali no Windows e dar uma regulada no volume, o que pode fazer perder um pouquinho de dinâmica e tal. Não é o melhor dos mundos. Então eu acho que ele pecou só nisso, ele podia ter mais passos no controle de volume local aqui, seria bem mais interessante. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Tempotec Sonata HD Pro. Tenho que agradecer demais ao Leonardo daqui de Belo Horizonte por ter me cedido esse equipamento para teste e review. Valeu demais, Leonardo. E assim, no final das contas, eu acho que ele é um dispositivo altamente recomendável, porque pelo preço ele entrega muito. Ele entrega uma qualidade sonora de alto nível e tem controles aqui de volume, o que é muito interessante. Tem também um cabinho que você pode usá-lo como dongle, ou também pode usá-lo no computador. Ele tem a versatilidade de ser usado como pré-amplificador também em sistemas mais sofisticados. Então assim, é um dispositivo bastante completo, que eu acho que pode ser um companheiro aí para diversos intra-auriculares e vários fones de ouvido de um nível um pouco mais alto. Então certamente esse Tempotec Sonata HD Pro é uma grande recomendação. Inclusive tem alguns outros dongles aí bem mais caros no mercado que são somente um OEM desse cara aqui. Tem um Hydizes, eu não lembro exatamente qual que é o modelo, mas a Hydizes tem vários modelos, inclusive o Sonata deles é igualzinho o Sonata HD da Tempotec, é o mesmo dispositivo, tudo igual, só muda o carimbo aqui da Hydizes. Então eu vou até vou lembrar qual que é o modelo, vou deixar aqui no vídeo. Então é isso, gente, é um dispositivo super recomendado, eu acho que principalmente para quem está entrando nesse mundo. Assim, vai servir para a vasta maioria dos fones que você vai comprando aí e galgando espaço dentro desse universo. Então é um dispositivo super confiável, super recomendável. É isso, um abraço, até a próxima e valeu!